Bom dia ao povo de Santa Catarina, as pessoas que estão sintonizadas aqui na TVC Panorama. A partir de agora está no ar a Hora do Povo. Você já sabe, a dinâmica do nosso programa é justamente contar a história de pessoas que têm uma história de superação e outras pessoas que precisam de ajuda. O importante é que você tenha uma oportunidade de ajudar essas pessoas que têm as suas necessidades e muitas vezes não têm encontrado aquela mão estendida, não têm encontrado aquela mão amiga, aquele coração contrito voltado para fazer o bem. E essa oportunidade está aberta através da TVC com o programa A Hora do Povo, que já está no ar nesta edição de quarta-feira, uma véspera de feriado, 7 de setembro. Temos uma programação intensa para acontecer, justamente alusiva ao Dia da Pátria, 7 de setembro. Que bons tempos lembrar da infância, quando a gente tinha todo aquele preparativo da escola para chegar 7 de setembro e se apresentar diante das autoridades e também da sociedade. Balneário Camboriú, por exemplo, ficou 3 anos sem poder realizar os desfiles de 7 de setembro e agora volta. 2023 será o ano do retorno dos desfiles. Serão duas partes, a primeira parte no período da manhã, na região central de Balneário Camboriú, e depois no período da tarde no bairro da Barra. Já em Camboriú também tem um horário específico para os desfiles. O importante é que escolas e instituições se reunirão amanhã, dia 7 de setembro, para lembrar o Dia da Pátria. Carinho especial à nossa pátria, ao nosso Brasil, ao nosso país. Acima de tudo, amar o Brasil e entender que essa terra realmente ela é abençoada por Deus. Apesar de todos os pesares e muita coisa que acontece aqui que não agrada a gente, mas infelizmente é isso. São os fatos que acontecem em qualquer outro lugar do mundo, não é só exclusivo aqui. Não é só aqui que às vezes acontece uma coisa ruim. Em outros países também, às vezes, as coisas ruins acontecem. Então, agradeçamos todos nós por estar vivendo no Brasil, ó pátria amada. E, infelizmente, a gente começa a Hora do Povo de hoje e eu preciso comentar porque as cenas são realmente lamentáveis. Lá no sul, uma enchente já fez 27 mortos. Na verdade, foi o tornado que passou também por Santa Catarina, atingiu algumas cidades do oeste, mas o principal afetado mesmo é o estado do Rio Grande do Sul. Tem algumas imagens agora, o Guilherme já vai mostrar aí, a nossa equipe mostrando. Olha só que situação difícil da dona de casa, que tem que sair de casa e não consegue porque está ilhada. E outros ainda que perderam muita coisa. Olha, o rio tomou conta dessa cidade, por exemplo, que você está vendo aí na sua televisão. Que situação complicada e difícil do pessoal do Sul agora. Nós, nesse momento, podemos apenas, unicamente, orar pelo Rio Grande do Sul para que não hajam mais vítimas. Imagine só, 27 mortos dessas chuvas. Graças a Deus, aqui em Santa Catarina, foi uma coisa mais leve, mais tranquila, nossa região, Camboriú, Balneário Camboriú. Mas o pessoal de Camboriú, especificamente, sabe exatamente o que é sofrer com cheias, com águas que acabam invadindo a casa e levando aquilo que com muito custo, com muito suor, as pessoas com muito trabalho adquiriram, a sua mobília, o seu lugar para morar. Muito difícil a situação dos gaúchos. E hoje aqui, de fato, nós não temos muito motivo para nos alegrar em virtude justamente da situação por que passa o Rio Grande do Sul. Muito difícil e muito complicado. Bom, outro fato também que marcou o dia de hoje foi uma caixa d'água em Florianópolis. E aí nós agora, nesse momento, nosso coração volta-se para Florianópolis. Tem muita gente que infelizmente acabou sendo afetada por essa caixa d'água que durante a madrugada estourou. A caixa d'água da Casan acabou estourando, não se sabe ainda, vai ter agora uma investigação para saber exatamente o que aconteceu. Ó, essa aí, a caixa d'água, ela simplesmente, a estrutura acabou ruindo e toda essa água afetou a vizinhança, as casas. Ó, você está vendo aí as imagens? Carro danificado, casa destruída, muros que foram também destruídos com a força da água. Lá no sul, o pessoal sofrendo por causa da água da chuva, e aqui em Florianópolis, nossos irmãos de Floripa, a capital do estado, que nesse momento podem sintonizar a gente no 14.1,
infelizmente estão vivendo um dia de dificuldade, um dia para se comemorar e pensar no feriado, no feriadão da Semana da Pátria, da Independência. Infelizmente, essas pessoas amanheceram com um problema muito sério, vão ter que sair das suas casas. O comandante Araújo Viana, que comanda a Defesa Civil de Florianópolis, falou que está arrumando tudo, tentando organizar de uma forma que a Defesa Civil possa estruturar, né, dar uma estrutura mínima para essas pessoas que tiveram que sair dos seus lares, muitos deles dependendo do seu carro para trabalhar, e infelizmente hoje um dia tenebroso, difícil e complicado para essas pessoas que não vão conseguir sair das suas casas, vão ter que sair das suas casas, pelo contrário, vão sair para ir para um salão de uma igreja ali próximo ao bairro, e ali então vão receber alimentação, receber pelo menos um tratamento para que possam ver o que vai acontecer. A pergunta que todo mundo está fazendo, nesse caso aqui de Florianópolis, nesse caso desse reservatório que foi rompido, a pergunta é o seguinte: quem que vai pagar o prejuízo dessas pessoas? Muitos que perderam seus carros, outros perderam a sua casa, porque tem um caso de uma senhora que simplesmente a casa foi destruída. Boa parte dela foi destruída, perdeu mobília, perdeu tudo. Lamentável. Nós da Hora do Povo ficamos realmente com o coração muito tocado com relação a essas famílias que tiveram que sair das suas casas, tiveram que deixar os seus lares e amanheceram tendo um dia e uma madrugada muito ruim. A nossa solidariedade com esta gente. Bom, nós continuamos com a nossa campanha na Hora do Povo, a campanha para arrecadar fundo na vaquinha do Pedro, aquele pequeno Pedro, menino que esteve aqui na segunda-feira. Ele precisa fazer uma cirurgia que se chama tenoplastia. Aí está o QR Code para você participar da vaquinha que eles estão organizando. A cirurgia de tenoplastia, ela tem um custo em Porto Alegre de R$50 mil. Para você que está ligando a TV agora entender, o SUS não cobre essa cirurgia e a maioria dos planos de saúde também não cobre. E aí o que acontece agora? Só o povo, só as pessoas de bom coração para ajudar. E você pode ajudar o Pedro a realizar essa cirurgia. Já tem R$35 mil que foram arrecadados, inclusive sexta-feira nós vamos fazer uma atualização com a família para saber, porque essa semana nós tiramos aqui na Hora do Povo justamente para expor essa necessidade e principalmente para colocar a oportunidade que você tem para ajudar o pequeno Pedro, que precisa desta cirurgia. Ele tem, infelizmente, uma doença congênita que acabou afetando a coordenação motora. Ele não tem os seus movimentos normais e gostaria muito, né, de pelo menos ter alívio para as dores e também poder ter um pouco de dignidade com relação ao dia a dia e às atividades infantis. O Sérgio Peca, que é líder comunitário, que apresenta conosco aqui a Hora do Povo, ele sempre apresenta e traz as histórias. Eu até queria dar bom dia ao Sérgio e perguntar para você, Sérgio Peca, bom dia, seja bem-vindo aqui na Hora do Povo. E bom dia a todos que estão nos assistindo aí, é o programa Hora do Povo. É um prazer novamente estar aqui junto com você, né, e para todos que estão nos assistindo aí. Primeiramente também eu quero deixar aqui, Saul, né, o sentimento aí ao pessoal do Rio Grande do Sul, pelo acontecimento que aconteceu, mais de 20, né, pessoas aí perderam as vidas aí. E também o pessoal aí de Florianópolis, que aconteceu a tragédia com essa caixa d'água aí. Mas acredito que a Defesa Civil também da capital já está tomando providência sobre isso. Hoje a gente trouxe um caso, Saul, sobre o caso da nossa amiga Angelita. A Angelita, para quem não conhece, ela é gari no município de Camboriú, né, sempre fez um excelente trabalho como gari e hoje ela é presidente do SISECAM, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Camboriú. Nós vamos contar, como falei para você, a história de pessoas aqui, e hoje nós escolhemos a Angelita para contar a história dela. Já, assim que a gente fizer o intervalo, nós vamos entrar na história da Angelita e saber, porque é uma história de superação. Uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher que, além de criar os filhos, teve que também juntar isso com o trabalho. Ela vai nos contar um pouco da sua trajetória. Por quê? A ideia e o foco da Hora do Povo é justamente isso: contar a história de pessoas que vivem muito próximas da gente aqui.
Nós conhecemos a história de muita gente de fora, história de superação, e a gente não desvaloriza essas histórias. Pelo contrário, a gente acha que essas histórias são fantásticas, elas são inspiradoras, elas fazem com que a gente valorize muito mais aquilo que tem quando vê da onde essas pessoas saíram e onde elas estão hoje. E esse é o caso da Angelita. Nós vamos contar a história da Angelita, porque é uma história de superação de alguém que realmente venceu, está vencendo e vai continuar e vai explicar para a gente, né, como que faz para superar momentos difíceis. E aí eu começo a pensar justamente nessas pessoas de Florianópolis que estava tudo bem, tudo ótimo ontem, né, assistindo sua TV, assistindo a TVC e daqui a pouco um estrondo e elas têm que saírem correndo dos seus lares. São adversidades, são situações difíceis e é nessa hora que a gente precisa extrair ensinamentos desses guerreiros, desses heróis. Porque os heróis de fora muitas vezes são valorizados e a gente acaba deixando de valorizar a história da nossa gente. E são essas histórias que nós vamos contar aqui ao longo dos próximos dias, trazendo sempre as pessoas, não só aqueles que têm as suas necessidades e que precisam ser ajudados, mas histórias que vão nos trazer inspiração e que vão fazer com que a gente possa olhar para o nosso povo de uma forma diferente, admirando e principalmente tendo como referência de quem sabe superar as adversidades e sabe dar a volta por cima e principalmente sabe, quando recebe um limão, fazer uma limonada. A gente vai fazer um intervalo agora e voltamos já para você conhecer a história da Angelita, que começou como gari e hoje preside o maior sindicato da cidade de Camboriú. Agora exatamente 10 horas e 47 minutos, a gente já volta para você conhecer os detalhes dessa história e a gente vai conversar com a Angelita, ela vai nos explicar qual o segredo para chegar aonde ela está.